Amigos e amigas da Faculdade Legale, nós estamos estudando o juízo de admissibilidade recursal. E aí, a gente já passou pelos requisitos intrínsecos, ou seja, aqueles que dizem respeito à decisão impugnada. Quais são eles? Cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Perfeito? Bom, agora, meus amigos, a gente vai voltar a estudar os requisitos extrínsecos. Vamos lá. Qual seria o primeiro? Um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Como é que funciona, meus amigos? Em regra, esses requisitos extrínsecos eles são analisados posteriormente, a decisão impugnada, ok? E aí, vamos lá. O requisito de um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, ele seria, no final do dia, um requisito negativo. E por que eu falo isso para você? Imagina que a gente está em audiência, o juiz vai lá, profere uma sentença, exara uma sentença, e aí ele pergunta se você tem interesse em recorrer. Você fala, não, excelência, eu não tenho interesse em recorrer. Posteriormente, você não pode decidir que quer recorrer. Por quê? Olha que interessante. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 1000. Considera-se a aceitação tácita, a prática, sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, meus amigos, se a parte pede, por exemplo, o juiz dá uma decisão, ela pede o alvará de levantamento, ela não se manifesta, tacitamente ela está concordando com aquela decisão. E, por consequência, ela não pode recorrer. Se for demonstrado que existe um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o recurso não vai ser admitido. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. O recurso também, então, e aí, para preencher o nosso quinto elemento do juízo de admissibilidade, ele deve ser tempestivo. Ou seja, o recurso ele deve ser protocolado, interposto, dentro do prazo legal para que haja o recurso. E sempre pergunta, mas professor, qual seria então o prazo legal? Vou dizer para vocês que o CPC de 2015 ele veio transformar a maneira que a gente entende os prazos recursais. Por quê? Porque, segundo o Código de Processo Civil, excetuado o embargo de declaração, que tem prazo de 5 dias, todos os outros recursos têm o prazo de 15 dias. Esse é o teor do artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Excetuados os embargos de declaração, porque eles têm o prazo de 5 dias, o prazo para interpor recursos e para responder-lhes é de 15 dias. E aí, meus amigos, vamos lá. Você fez uma apelação. A apelação, ela deveria ter sido interposta no prazo de 15 dias. Agora, foi interposta dentro do prazo certo, e aí vai ser intimado a parte apelada para contrarrazoar. Então, tanto o recurso quanto a resposta ao recurso, contra razões, no caso da apelação, por exemplo, será realizado no prazo de 15 dias. Perfeito, meus amigos? Bom, vamos lá. Aí, quando é que começa a contar esse prazo? Esse prazo, ele vai ser contado da data em que o advogado, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados à decisão. Ou seja, meus amigos, o prazo só vai começar a contar quando o procurador da parte ele tiver ciência da decisão.
para que ele possa, né, elaborar o recurso. E esse é o teor do artigo 1003 do Código de Processo Civil. Ou seja, é somente lá que a parte, né, somente depois de devidamente intimada, que a parte vai poder realizar o seu recurso. E aí começa a contar o prazo para isso. Perfeito, meus amigos? Ainda tratando da tempestividade, tem uma coisa que é importantíssima a gente pensar. Existe um princípio chamado princípio da primazia da decisão de mérito. O que quer dizer o princípio da primazia da decisão de mérito? Olha, quando as partes elas vão ao Poder Judiciário, elas têm um interesse, que é obter uma decisão de mérito que resolva o problema delas, e essa decisão de mérito julga o problema que você leva, né? Ela julga o teu pedido. Por exemplo, Joãozinho construiu um muro. Podia construir ou não poderia construir? Qual é o problema? Se podia ou não podia construir. E aí é o juiz que vai decidir isso. Perfeito? Ok. E aí, meus amigos, qual é a ideia do Código de Processo Civil? Você não pode, como juiz, extinguir os processos, né, extirpar com os processos, havendo uma simples irregularidade formal. O juiz deve oportunizar a parte para que sane os vícios que são sanáveis. Não são todos os vícios, mas os vícios que são sanáveis, se houver algum deles no processo, o juiz deve intimar a parte para que sane esse vício. Perfeito? Para no final do dia, né, ter a parte que está recorrendo, ela tenha uma decisão de mérito que solucione o seu problema. Perfeito? E é nesse sentido que segue o enunciado 551 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Olha que interessante o enunciado, meus amigos, deste fórum. Cabe ao relator, antes de não conhecer o recurso por impestividade, vamos lá. O recurso, ele é intempestivo, né? E aí o juiz deve, no caso o relator, conceder o prazo de 5 dias úteis para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo recursal, a justificar a tempestividade do seu recurso. Ou seja, meus amigos, se se trata de um vício sanável, não tem por que o juiz, logo de cara, inadmitir o recurso. No caso, né, o relator, porque esse processo está em segundo grau. Mas veja, ele deve oportunizar a parte para que a parte fale, olha, excelência, infelizmente não passou o prazo não, teve uma suspensão, teve uma interrupção de prazo, que isso a própria lei processual regula, né, dentro do Código de Processo Civil. Então é importante que, primando-se pela primazia do julgamento de mérito, o relator, o juiz, dê o prazo para a parte para que ela sane o vício. E sanado o vício, tem chance de o recurso ser admitido ou conhecido, né? Perfeito, meus amigos? Ainda trabalhando sobre a tempestividade, tem um ponto que é importantíssimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aquele que recorrer, né, ele deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Meus amigos, isso é uma bucha de canhão, né? Que teve decisão que falava que não precisava recorrer, que não precisava comprovar, tem umas que precisam, e enfim. E o Superior Tribunal de Justiça, e foi o entendimento adotado pelo CPC, fala, olha, se tiver feriado, comprove a interposição que tinha feriado. Porque no final do dia a pessoa ganha um prazo a mais, né? Ganha um dia a mais, por exemplo. Porque o prazo processual só corre em dias úteis.
Qual a minha recomendação? Comprove o feriado local, nacional, se for preciso, mostrando que não está tendo expediente forense. E aí, por consequência, você não vai realizar o cumprimento do prazo. Né? Mas assim, ó, importantíssimo a comprovação de feriado local. Se essa comprovação não é feita, meus amigos, a grande chance é a inadmissibilidade do recurso. Então, comprovação de feriado, inclusive, eu já me atento nos meus recursos, inclusive nacional. Eu coloco dentro a certidão comprovando que tinha feriado. Perfeito, meus amigos? Para não ter nenhum problema depois, né? E olha que interessante. Imagina que saiu uma decisão, eu olhei a decisão, nem fui intimado ainda, já vou lá e faço o recurso para o coloco no processo. Saiu um anunciado da FPPC no seguinte sentido, né? O tribunal não poderá julgar extemporâneo ou intempestivo o recurso na instância ordinária ou extraordinária interposto antes da abertura do prazo. É óbvio, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então, meus amigos, se a pessoa colocou o recurso antes mesmo de ser intimada, antes de começar a abrir o prazo, é um direito dela. E aí, quando ela vai lá e interpõe o recurso, existe o princípio da consumação, está consumado o ato, e esse recurso ele não pode ser considerado intempestivo por a pessoa ter interposto ele antes mesmo de abrir o prazo. E aí tem um anunciado da FPPC em relação a isso. Né? O tribunal não pode julgar esse recurso intempestivo por a pessoa ter interposto ele antes mesmo de abrir o prazo. Perfeito? Meus caros, no nosso próximo bloco, a gente vai trabalhar sobre o preparo, que tem muita coisa para a gente trabalhar, e sobre a regularidade formal. Perfeito? Que são os dois últimos requisitos de admissibilidade recursal. Estamos sentando, aprofundando ponto a ponto dessa matéria e no que você precisar, nós estamos à disposição. Perfeito? Aguardo você no nosso próximo e último bloco. E é isso, já pega o seu cafezinho aí e fica ligado que já voltamos para a gente continuar os nossos estudos em relação ao juízo de admissibilidade recursal. Perfeito? Forte abraço para vocês e até já. Não sai daí.